Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos fazer a nossa revisão sobre o tema de cultura e clima organizacional, baseada nas últimas questões que a FGV trouxe para a gente. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Cadê a nossa revisão? Olha lá a primeira questãozinha. Entre as diversas teorias que buscam explicar o funcionamento da cultura organizacional e de seus elementos, destaca-se uma que divide em dois níveis distintos, sendo o primeiro superior, composto por elementos visíveis, enquanto o segundo inferior, componentes invisíveis da organização. Ok. Diante do exposto, avalie-se os exemplos dos componentes visíveis inclui política e procedimento pessoal. Sim, normas, diretrizes, visível. Métodos e procedimentos. Sim, que é justamente aquilo que é feito, é realizado. Medidas de produtividade física e financeira também, que são os resultados ali, as medidas apresentadas, ok? Neste caso, quando a gente tem duas camadas apenas, aquilo que a gente tem de documento formalizado, o que é visível em termos de estrutura, tudo são visíveis. Então, ficamos com 2 e 3, alternativa letra E. Está aí o nosso gabarito. Vamos para a próxima questãozinha agora. Vamos lá. Olha só. Cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, comportamentos e práticas que caracterizam uma organização moldado ao longo do tempo, influenciando as interações internas e externas. Assinale a opção que apresenta a sensação transmitida em um grupo pelo layout físico e o modo como os membros da organização interagem entre si, a interação entre as pessoas, entre si, com clientes e outros públicos externos. Ah, que legal, que legal. O ritual e celebração. Celebração formal não necessariamente é um ritual, mas um ritual muitas vezes é uma celebração. Em que sentido? Ritual são aqueles rituais repetitivos, festinha de aniversário, festa de fim do ano, coisas que são repetitivas, tá? Isso é o ritual. A celebração formal é um evento ali formalizado, uma recepção de autoridades, tudo, que não necessariamente é um ritual, tá? Então o ritual é repetitivo e a celebração é uma coisa que foi formalizada ali. Só isso, só isso. Mas ele está buscando interação. Eu não posso marcar nem ritual e nem celebração, porque estão se referindo quase que a mesma coisa, sendo que ritual é repetitivo. Regra do jogo é diretriz. É diretriz. Então, eu vou eliminar. Símbolos de integração e clima. Qual das duas? Gente, apesar de terem interação, não são símbolos. Símbolos de interação, uma logomarca, é um uniforme, alguma coisa que faz com que você reconheça a marca. Isso é um símbolo, tá? Então, eu não vou marcar símbolo porque ele não está buscando reconhecimento, ele está buscando interação. E aquilo que é momentâneo, envolvendo a interação espontânea das pessoas, é o clima. Então, ficaremos aqui com a alternativa letra B de bola, uma das formas da FGV abordar o clima organizacional. Vamos para a próxima agora, ó. 45. Com relação ao conceito de cultura organizacional, analise os itens. Vamos lá. Influencia diretamente o comportamento dos membros da organização e, reciprocamente, é moldada pelas características individuais? Sim, sim. A cultura influencia a pessoa influencia a cultura. Muitas vezes até brinca, a cultura influencia o clima influencia a cultura, ou a estrutura influencia a pessoa influencia a estrutura. Certo. A1, ó, está certinho, tá? Beleza. Abrange tanto os elementos explicitamente reconhecidos e promovidos pela organização, como os artefatos, quanto elementos implícitos, valores ali, pressuposto básico, né? Que permeiam o ambiente de trabalho de maneira sutil? Sim, sim, também posso considerar. Enquanto construção subjetiva, a cultura organizacional se afasta das práticas tangíveis, mas a gente tem os artefatos e observáveis. E aí, como rituais e linguagem de utilização. Bom, a gente não se afasta do tangível, do visível, porque nós temos os artefatos. Artefato é visível. Nós temos os visíveis e os invisíveis. Subjetivo, ele vai para o invisível, tá? Mas a cultura não se afasta do invisível. Só lembrar disso, tá? Então, nesse caso, eu vou desconsiderar a 3. Vamos ficar apenas com a 1 e com a 2 correta. Alternativa, letra B de bola. Ou B de Bruno, né? B de Bruno. Vamos lá. O clima organizacional reflete os sentimentos predominantes na organização, englobando a satisfação dos colaboradores nos aspectos técnicos e emocionais. Ele varia de altamente positivo, ok, a desfavorável, ok.
impactando diretamente a produtividade e a satisfação dos funcionários, o clima organizacional de nível elevado. O que seria um clima de nível elevado? Apatias não tem motivação. Zero, eu vou dizer que o zero é meio termo, né? Mas como ele pediu ali até desfavorável, mas zero é zero, zero é neutro, é tipo apático. Calor humano, a galera está ali interagindo, legal. Distanciamento tem barreiras, né? Isenção de ânimo, é apatia de novo. O cara tá apático de novo. Eita, rapaz. Essa daqui tu marca por eliminação, tá? Tu marca por eliminação. Apatia representa a isenção de número, zero comportamento ali, né? Neutro. O zero é neutro, né? Provocando um certo distanciamento, aí já é barreiras, né? Então só sobrou quem, minha gente? Só sobrou o calor humano como nível elevado ali. Então, beleza. Letra C, nosso calor humano. 47 agora, o que a gente tem aqui? Ó, conceito de artefato. Artefato é aquilo que a gente pode ver. Elemento do clima? Não, não é do clima. É uma dimensão objetiva, que é visível. Quando coloca o termo objetivo, é visível, tá? Da cultura organizacional, ó. Certinho. É uma dimensão objetiva ou visível da cultura organizacional. Atributos dos pressupostos básicos. Artefato é visível, pressuposto básico não. As verdades inquestionáveis dos valores, ó, valor compartilhado é intermediário, né, artefato. A camada profunda, aí é valor, pressuposto básico, né, valores ali profundos, pressupostos básicos. Letra B de bola, letra B de bola. Falou, artefato tem que ser objetivo, tem que ser visível. Beleza, bacana. Para outra. A cultura organizacional refere-se ao conjunto de valores, crenças, normas, práticas e comportamentos compartilhados dentro de uma organização, ok? Em relação à cultura organizacional, correto afirmar que influencia a maneira como os membros da organização enfrentam desafios externos e mantém coesão interna, abrangendo aspectos visíveis e também não invisíveis, ou seja, objetivos e subjetivos. Certo, influencia os membros, enfrentando ali também de como a organização enfrenta desafio, coesão interna? Sim, sim. Alternativa letra A. Vamos ler por desencargo de consciência? Vamos ler os demais aqui, ó. Vamos ver. Compõe-se de políticas e diretrizes escritas que guiam comportamentos funcionários. Aí já é um elemento, né? Isso é um elemento. É um elemento. Ele compõe, né? Mas é um elemento, né? Guiando comportamento aqui pode ser uma regra ali, uma regra do jogo. É um conceito prático e relevante que impacta significativamente as operações diárias. Mas ele só mexeu com a diária, né? Conceito da letra A tá melhor, tá melhor. Ainda vou ficar com A. Seus aspectos visíveis não são os mais importantes. Olha aí. Por que não? A gente tem as três camadas. O visível é o que influencia ali, inclusive dando visibilidade externa, né? É difícil isso aqui, hein? É uma combinação de crença, valores, comportamentos e normas predominantemente informais. Mas pera lá. A gente tem os dois. A gente tem o formal, que é o objetivo, tá? Então, visto, visível, artefato. E quando fala predominantemente informal, aí não, gente. Normas, normalmente é formal, né? Crenças, valores aí, escrito também. Que é um mix, né? Que exerce impacto sobre o desempenho. De fato, exerce, mas não é predominantemente informal. Por quê? Porque a gente tem ali o artefato, a gente tem os três, né? Tem o meio termo, tem o invisível e o visível, tá? Então, ele tem uma divisão. Se fosse predominantemente formal, então era só informal. Tá? E a camada externa, né? Mais tudo mais visível, tudo, né? Então, nesse caso, não fico com essa aqui, não. Alternativa letra A, que está trazendo o conceito de uma forma geral. O conceito, pegando ali, ó, visível, não visível. Ele pegou ali bem equilibrado, ó, externo, interno, pegou bem legal, Então, letra A. Eita, rapaz, piquititinha a questão, hein? Piquititinha. A cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, rituais, normas e linguagem, práticas compartilhadas que definem a essência de uma organização. Molda o comportamento, influencia a moral e guia as decisões internas, tornando-se uma força invisível que permeia todos os aspectos do ambiente de trabalho. Com relação à cultura organizacional, analisa as afirmativas a seguir.
O conceito de cultura implica uma estrutura estável, profundidade, abrangência e regularidade decorrentes da noção de que a cultura para um coletivo é um fenômeno adquirido, da mesma forma que a personalidade e o caráter se desenvolvem no indivíduo. Aí, ok. Certinho, hein? Legal, bonito, diferente, né, de cobrar. As premissas básicas e o DNA cultural formam o núcleo fundamental e o culto, premissa básica ou pressuposto básico, ok. O culto da cultura organizacional, constituindo em crenças, percepções, sentimentos inconscientes desenvolvidos como resposta aos desafios internos e externos enfrentados pela organização, certo? A padronização cultural, processo de internalização e homogeneização, padronizou, homogêneo, de crenças, valores e comportamentos entre seus membros, resultando práticas e normas coesas. Homogeneizado, que seria ali homogêneo, né? Padronizado, coeso, certo. Tudo certo. Então, 1, 2, 3, correto. Show de bola, show de bola. Vamos para a próxima agora, 50 agora. Uma organização investe recursos significativos em treinamentos e desenvolvimento de lideranças e de equipes, a fim de melhorar a comunicação e os aspectos comportamentais e de relacionamento. Ok. Com isso, a alta direção espera um impacto positivo no clima organizacional. Ok. A área de RH quer monitorar o clima como forma de avaliar os resultados e dos esforços de treinamento. Beleza. São indicadores de clima. Então, tem que ser alguma coisa que avalie as pessoas ali no departamento, né? Percentual de cargo de chefia, isso aqui avalia a cultura. Percepção de equidade das promoções, isso aqui avalia a cultura. Grau de satisfação, clima. Eu vou deixar o C aqui para onde for. Número de empregados de alto desempenho, influencia a cultura. Grau de confiança nos superiores, isso aqui pode ir para o clima, hein? Número de acidentes, cultura. Número de desligamentos, isso aqui pode ir para o clima, a depender ali, a organização tal, pode ser clima, que é satisfação. Grau de diversidade, cultura. Grau de satisfação com as políticas e práticas de RH, certo. Grau de satisfação com os superiores, certo também. Porque para mensurar o clima, eu tenho que mensurar a pessoa, não a organização. Então, só ver isso, toda vez que eu conseguir fazer uma avaliação do que a pessoa sente com relação à organização ou com o setor que trabalha, clima organizacional. Beleza? Letra E. Bacana. Vamos para a próxima agora, 51. Vamos embora. A cultura organizacional pode ser definida como a identidade de uma organização. Ok. Uma das suas principais funções é auxiliar a integração dos colaboradores da organização, criando assim um senso de comunidade. Os elementos da cultura podem ser divididos em diferentes níveis, sendo correto afirmar. Vamos ver. A filosofia de vida partilhada pelos líderes são manifestações verbais do clima? Filosofia de vida não necessariamente é uma manifestação verbal, não, tá? Pelos líderes ali, ele gera ali um aspecto, mas não tem a ver com verbal, não, tá? Celebração de aniversário no mês são tipos de rituais inseridos no nível de, não é pressuposto básico, não. É artefato visível ali. Ou valores compartilhados. Valores, que é interno, né? Aniversário, valores compartilhados. As histórias narradas sobre a conquista da organização fazem parte dos heróis. Conquistas. Deixa eu ver aqui. Fazem parte de crenças e valores no nível mais íntimo. Não, se ela é narrada, é valor também, viu? Valores. Os estilos de vestuários utilizados pelos integrantes são considerados artefato, de manifestação física. Certinho, artefato é isso aqui. O design e as cores também é artefato. Revelam de forma comportamental os pressupostos. Não, pressuposto básico não, é artefato. Código de trabalho, uniforme, essas coisas, é artefato também. Então aqui ele fez a mistura, né? Aqui que é verbal, valores, clima ali, quer dizer, clima não, é artefato, é pressuposto básico, né? Então ele fez ali uma misturada aqui, mas a letra D de dado ficou legal, a letra D ficou direitinho, ficou 100%. Vamos para a próxima agora, 52, vamos embora. Cultura organizacional se refere ao padrão partilhado de crenças, suposições e expectativas tidas pelos membros da organização.
Nesse sentido, assinale V ou F, né? A cultura organizacional objetiva abrange estilo... Não, rapaz, isso aqui é artefato. Isso aqui é visível. É artefato ali. Então, errado. Vou colocar um falso aqui. A cultura subjetiva, Zé... Não. Ó, artefato aqui, ó. Não. O subjetivo, eu posso ir para o pressuposto básico, tá? É o invisível. Colocar assim, invisível. Falou subjetivo, é invisível. E artefato é visível, né? Invisível. Perfeito. Os heróis organizacionais representam o que a empresa defende e estabelece um modelo comportamental. Sim, o herói é aquela pessoa que salvou a empresa, aquela pessoa que conseguiu tudo. Ela acaba se tornando um herói, pode ser algum comportamento ali defendido. Ó, certinho. Falso, falso, verdadeiro, alternativa letra E. Nossa alternativa correta, tá aí o nosso gabarito. Ó. Show de bola, show de bola. Eita, que chegamos ao fim. Muito bem, conseguimos ver as abordagens da FGV com clima e cultura organizacional. Recomendo fazerem outras questões para dar aprofundamento, mas a gente viu aqui os principais elementos, que são ali os conceitos de artefato, valores compartilhados e pressupostos básicos. Falamos um pouquinho sobre ritual, cerimônia, herói e também um pouquinho sobre clima organizacional. Perfeito? Então, pelo estilo, fechamos a nossa revisãozinha. Nos encontramos em outros tópicos da nossa administração. Até mais!